quero compartilhar nessa noite sobre o tema chamado atitudes. Muitas vezes nós vivemos crises e problemas, mas sair de uma crise, sair de um problema, é necessário muitas vezes atitude. E nem sempre a atitude ela é para recuperar. Muitas vezes a atitude deve ser abrir mão para que você possa viver, para que você possa receber de Deus o melhor. E eu quero conversar com você nessa noite atitudes que nós precisamos ter diante de um ano que se inicia, diante de desafios que vêm sobre nós em várias áreas, e eu quero que você carregue isso no seu coração, leve isso para dentro, da sua alma, e você coloque em prática já, imediatamente, para que a sua vida possa encontrar um caminho. E eu quero já ler o texto, Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 20, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Eu quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa noite. O texto vai falar sobre a luta contra o pecado. Romanos, ele vai trazer um ensinamento sobre as leis, sobre a graça, sobre a salvação. E exatamente nesse texto que nós vemos, o grande apóstolo Paulo, esse homem que foi chamado antes de Saulo, que perseguia a igreja, que matava os cristãos e levava os cristãos a sofrimento e angústia, ele agora nesse momento está vivendo uma transformação em sua vida. Esse Saulo, que encontra com Cristo, tem agora uma atitude de mudança em sua vida. De perseguidor, ele passa agora a ser perseguido. De um homem que odiava os cristãos, ele agora escreve as cartas, ele agora se dedica a doutrinar e a ensinar esta igreja. Esse homem que por muito tempo foi um homem de lei, foi um homem de espada, foi um homem com autoridade romana para matar e tirar a vida, ele agora prega o amor, ele agora prega a graça, ele agora prega o perdão. E ele vai dizer que o sofrimento que ele vive nada mais é do que a glória de Deus se manifestando em sua vida. Esse Paulo que nós estamos lendo é um homem que passa uma transformação radical em sua vida. Ele vive de um ponto a outro, ele vive de uma realidade a outra. Como eu disse, de perseguidor, ele passa a ser agora perseguido, porque ele deixa a mão de perseguir os cristãos, se converte ao cristianismo e agora passa a ser aquele que é açoitado, que é aprisionado, que é jurado de morte e que passa muitas e muitas prisões. E o que nós podemos pensar sobre esse texto é que Paulo ainda escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, um texto que para nós é maravilhoso. Ele vai dizer o seguinte: mas Deus me disse, diz o texto, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. Romanos, ele vai viver uma luta constante. O que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu deveria não fazer eu faço. Ele está vivendo uma crise, ele está tendo um questionamento existencial, mas agora em 2 Coríntios ele vai dizer que Deus conforta o seu coração, dizendo que a graça dele, que a misericórdia dele seria o suficiente para o amar, para o acolher e para cuidar dele. E dentro dessa visão, amados irmãos, nós precisamos entender que hoje é possível vivermos uma transformação.
Hoje é possível vivermos uma transformação na nossa vida, na realidade que nós vivemos, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja na igreja, se nós tivermos simplesmente atitude, porque o apóstolo Paulo vai dizer: o que eu não quero fazer, isso eu faço. Havia dentro dele uma luta constante, e ele diz que isso era a sua natureza pecaminosa. Mas ele vai dizer também que Deus diz que a graça dele era suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, diante dessas palavras do apóstolo Paulo, por mais que você possa se sentir alguém inferior, por mais que você possa se sentir diante de um quadro difícil que você pode estar vivendo, diante de uma situação que talvez esteja trazendo a você muita dor, eu posso te dizer, baseado nesse texto, de que muitas vezes vivemos realidade e situações que nós não queremos, nós não planejamos. Por exemplo, uma doença. Ninguém planeja doença, ninguém sonha com doença, mas ela acontece a todos nós. É possível a todos nós depararmos com uma enfermidade dura, difícil, que vai nos fazer sofrer e sentir dor. Outras, talvez deparamos com alguém que nós amamos, como um filho, como uma esposa, uma mãe e um pai, que pode viver também uma doença. E essa crise, essas situações que sobrevêm, por exemplo, um desemprego, a falta de grana para manter a família, pagar as contas. Um outro exemplo, uma crise conjugal, um divórcio, um filho viciado, as dificuldades financeiras que muitas vezes corroem nosso trabalho, destrói aquilo que nós tentamos construir, e esse desespero é tão grande que algumas pessoas tiram a sua própria vida. O que nós deparamos aqui, ao ler esse texto, que é possível viver crises, lutas, mas é possível também sair delas, é possível também romper com as crises, é possível também reconstruir aquilo que foi destruído, ou fazer algo novo, ou fazer uma reciclagem do que foi perdido. O que nós vemos nesse texto, o qual o apóstolo Paulo apresenta para nós, é uma guerra na sua natureza. O que eu não quero eu faço, mas o que eu deveria fazer eu não faço. E Paulo vai trazer essa visão para nós, irmãos, de situações que fogem ao nosso controle. Muitas vezes há situações que nós gostaríamos de resolver com um estalo, mas muitas vezes não é dessa forma, não é desse jeito. E diante de uma crise, de uma dificuldade, de uma situação que nos sacode e tira o nosso tapete debaixo dos nossos pés, que nós não sabemos nem aonde se segurar, nós precisamos pensar nessa noite sobre algumas atitudes que precisamos ter. E eu quero tirar essas atitudes dentro desse texto, e se você tiver uma caneta, um papel, anote, para que você possa levar para casa e possa pensar um pouquinho sobre isso, para que você possa conhecer hoje a sua transformação, para que você possa viver hoje uma transformação, quem sabe de vida, ou de repente de uma prática que você precisa arrancar da sua vida, ou alguma realidade que você está vivendo. A primeiro fator que nós precisamos pensar nesse texto é que você precisa focar em Deus e não na sua própria força. Você precisa focar em Deus e não na sua própria força. Romanos versículo 19 diz: o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele não tem o controle da situação, ele não pode resolver, ele quer, mas não consegue. Ele tenta fazer a coisa acontecer, mas isso é difícil para ele. E muitas vezes nós nos deparamos com situações e realidades que muitas vezes nos engessam. Nós não conseguimos sair daquela situação, nós não conseguimos vivenciar algo novo, porque parece que nós estamos dentro de um atoleiro, uma areia movediça, né? Que quanto mais você se sacode, mais você afunda. Paulo está exatamente dizendo isso: olha, o que eu não quero eu faço. E Paulo vai dizer que ele não tem força, que ele não tem condições, que ele não tem nenhum tipo de condições de poder viver aquela realidade. E aí nós vamos pensar um pouquinho agora sobre isso, em relação ao versículo de Filipenses,
que ele vai dizer o seguinte: apesar de Paulo pensar essa situação, Filipenses vai dizer para nós: tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que ele vai dizer: eu não tenho força, eu não tenho condições. Mas na carta de Filipenses, o texto vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Mas aí nós temos que pensar: pode o quê? Eu posso passar luta, eu posso passar privação, eu posso passar dificuldade, mas mesmo assim, essa dificuldade que sobrevém à minha vida, ela não vai fazer eu desfalecer. O que nós temos que entender, irmãos, diante das crises que você vive, que eu vivo, nesse mundo tão tumultuado, traiçoeiro, covarde, violento, em que nós temos dificuldade de andar até na cidade, nós podemos ver que nós precisamos fazer escolhas, precisamos tomar atitude. E a primeira atitude que nós temos que tomar é que o nosso foco no meio da crise não pode ser na nossa força, tem que ser no poder de Deus. Paulo entende que ele não tem condições de vencer isso, ele entende que ele não tem força para passar por essa situação, mas ele sabe que somente a graça, somente o poder, e ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E diante da crise, do desemprego, da doença, da enfermidade, dos conflitos no lar, das crises existenciais que nós temos, a depressão que às vezes bate em nossa casa, bate em nossa porta, nós só vamos vencer se nós colocarmos a nossa força em Deus. Você precisa colocar a sua força em Deus. Talvez você pense em encontrar saídas para situações do jeito que você pensa e do jeito que você quer, e talvez Deus está dizendo: não é pela sua força, não é pela sua vontade, é pela minha vontade. E aí nós vamos aprender na Bíblia a viver na dependência de Deus. Nós vamos aprender o que a Bíblia fala sobre a dependência de Deus. Então, algo que você precisa carregar no seu coração nessa noite, antes de você ir para a sua casa, escreva isso e pense: para sair da crise que você vive, para sair do conflito que você vive, parece que a casa foi destruída, foi desfeita, e você não sabe mais como resolver a situação da empresa, do negócio, ou quem sabe a sua própria vida, que está vazia de Deus. A sua existência não faz sentido mais, e talvez a tristeza e a decepção e a angústia está batendo na sua porta. Eu quero dizer a você nessa noite: deposite a sua força no Senhor. É claro, procure ajuda, procure os médicos, procure pessoas capacitadas, psicólogos, procure aconselhamento pastoral, para tentar te ajudar diante da crise, e aquilo que você tenta retirar do seu coração, você não consegue. Mas uma coisa eu quero dizer: não faça isso na sua força, não faça isso planejando, sentado sozinho, quais os passos que você precisa tomar, porque com certeza não irá bem. Mas faça do seu projeto focado em Deus. Procure alicerçar a sua força em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segundo, comece hoje a sua transformação. E a transformação que nós retiramos do texto é que você precisa focar nas promessas e não na dificuldade. Muitas vezes nós ficamos paralisados, porque nós vemos aquele gigante se levantar, aquela crise levantando, aquele problema, e aí nós ficamos: e agora? O que eu vou fazer? E aí nós não conseguimos andar, nós não conseguimos dormir, nós não conseguimos resolver as nossas coisas, porque o nosso coração está tão apavorado diante daquela dificuldade, daquele problema que surge. E muitas vezes esse problema que surge, essa pedra que vem no nosso caminho, esse gigante que se levanta, é para nos levar a algo maior e melhor. E nós podemos ver isso no texto de Atos capítulo 28, de 1 a 9, ele é muito interessante. Ele diz que, eu não vou ler o texto, você pode ler em casa, Atos capítulo 28, de 1 a 9, ele vai dizer que Paulo entra no navio, e ele vai nesse navio prisioneiro, e no caminho para Roma, e há uma tempestade, esse navio afunda, e algumas pessoas quase perdem a vida, inclusive Paulo, e eles vão parar numa ilha chamada Ilha de Malta. E quando chegam nessa ilha, alguns ali sofreram aquele naufrágio, fazem ali uma fogueira, e eles são cuidados por algumas pessoas dessa ilha.
E inclusive Paulo, ao mexer lá num graveto, uma serpente morde, e todos pensam que Paulo vai morrer por causa disso, mas pelo contrário, a serpente não faz nenhum mal a ele. Mas logo após essa crise de estar preso, de ser levado pelo navio, esse navio naufragar, nós encontramos a história agora vivendo um retrocesso, porque alguém que estava preso no porão, como escravo, como prisioneiro, agora está sendo bem tratado nessa ilha. Nessa ilha, as pessoas ali então acolhem, inclusive ele é levado para uma casa que havia alguém doente, e através da sua oração, o milagre acontece, e nós vemos aqui um processo vivendo um revertério, aquilo que parecia o fim, o naufrágio, aquilo que parecia o fim, estou preso, aquilo que parecia o fim, a tempestade, nós vamos morrer, mas foi exatamente a crise, a tempestade e as dificuldades que levaram Paulo a viver um novo de Deus, viver uma nova realidade. E o que nós precisamos pensar nessa noite é que muitas vezes vivemos dificuldades. A Bíblia vai dizer assim: há caminho que o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor, porque nós pensamos no agora, nós não pensamos no amanhã. Quantas pessoas foram jogadas em situações precárias de vida, financeira, desemprego, perderam as suas empresas, ficaram desempregados, e de repente num revertério de um empreendimento, a coisa muda, a situação financeira muda, aquilo que parecia ser a morte, aquilo que parecia ser impossível, foi exatamente através daquela derrota que Deus fez as coisas acontecerem. Nós precisamos apenas focar nas promessas, e Deus promete grandes coisas para a nossa vida. Há uma maior e mais bela dele, ele diz: vocês não estarão só, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa promessa é a maior de todas, porque Ele vai estar conosco na dor, Ele vai estar conosco no luto, Ele vai estar conosco na alegria, Ele vai estar conosco na tristeza. Não vos deixarei só. E quando nós temos uma visão de um Deus que exatamente move o impossível, trabalha naquilo que é incerto, trabalha naquilo que parece ser difícil, impossível, Ele traz para nós essa edificação. Então, meu irmão, se você quer viver e precisa e pretende viver uma transformação, sai desse lado negativo, sai dessa murmuração, sai desses questionamentos e vem para ouvir as promessas de Deus para a sua vida. Comece a olhar o lado bom das coisas, não só o lado ruim, porque muitas vezes você tem uma ilha para frequentar e você não sabe. Você talvez esteja preso, você talvez esteja vivendo o caos hoje, sem esperança de onde chegar, mas há uma ilha que talvez Deus pode te direcionar e levar para Ele, e você viver um novo de Deus. Mas isso só é possível se você crer nas promessas. Paulo se tornou especialista em fazer das dificuldades uma ponte de sucesso. Paulo é tão interessante a história de Paulo que ele se alegrava nas prisões, porque ele entendia que as prisões que Deus estava dando a ele, estava direcionando a ele a um novo momento, a ser usado por Deus para isso. E sabe onde nós encontramos isso? 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9, olha o que diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Sabe o que é isso? É a visão de um homem que tem pensamento de fé, esperança e um pensamento positivo. Eu posso sofrer perseguição, mas eu não serei destruído. Glória a Deus por isso. Eu posso viver escassez, mas a Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão. Eu posso viver um momento de dificuldade na minha vida, de situação de calamidade, mas eu sei que dessa luta, dessa tempestade, Deus me fará vencedor e estará conosco. Mas isso só é possível para quem olha para a promessa, porque se você olhar para a realidade só que você está vivendo, e você não vê o milagre de Deus na sua vida, Ele provavelmente nunca virá, porque é necessário fé para romper o sobrenatural de Deus. Então, se você precisa viver a transformação nessa noite, tenha uma atitude, não olhe apenas para as dificuldades, olhe para a promessa. Você pode repetir comigo? Eu preciso olhar para as promessas. Eu preciso olhar para as promessas.
Essa é o chamado de Deus para nós. Olhar o sobrenatural, aquilo que o homem natural, humano, o mundano, que não conhece a Deus, como nós conhecemos, não consegue ver o sobrenatural de Deus. Quem disse que essa enfermidade é a sua última enfermidade? Quem disse que isso que você está vivendo é a situação última da sua vida? Quem disse? E essas coisas nós precisamos trazer ao nosso coração. Terceiro e último, para que você tenha atitude nessa noite: foque na progressão, no progresso, e não na perfeição. Essa é uma realidade que nós precisamos pensar. O que você precisa mudar? Aonde você precisa mudar? Quais são as fases da sua vida, ou áreas da sua vida que você precisa mudar? E eu acredito que talvez essa transformação não seja exatamente imediata, mas seja dia a dia, buscando uma vitória a cada dia, buscando uma conquista a cada dia, buscando uma realidade a cada dia. É preciso que você peça ajuda ao Pai para que essa transformação ela não seja exatamente instantânea. Se for, bem, mas se não for, ela precisa ser progressiva. Você precisa mudar os seus hábitos, você precisa mudar os seus costumes, o seu relacionamento com Deus precisa ser melhor em 2020. Você precisa se envolver mais, você precisa orar mais, mas isso só será possível se houver atitude, porque sem atitude nós não fazemos nada, nós não chegamos a lugar nenhum. Há muitas pessoas que vivem a realidade da dificuldade e esperam algo acontecer. É claro que Deus vai trazer o milagre, mas muitas vezes o milagre vem através do nosso trabalho, através do nosso esforço, através do nosso pensamento, através da nossa dedicação. Se nós não tivermos atitude de mudar, e eu vou dizer uma coisa a você: se você esperar você ter vontade para mudar, você nunca vai mudar. O texto de Paulo é claro: o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu deveria fazer, o que eu quero eu não faço, o que eu não deveria fazer, isso eu faço, porque a luta é interior. E se você for esperar ter vontade para mudar a realidade da sua vida, provavelmente ela nunca vai chegar, porque você tem que ter atitude. Eu vi um filme certa vez, nós estamos terminando, e o rapaz estava preso numa montanha, e eu não lembro bem agora, foi muito tempo, eu estava pensando nessa mensagem e eu acabei lembrando desse filme. Eu não sei se era a perna ou se era o braço. Ele ficou preso dias, e ele teve que tomar uma atitude, amputar o próprio braço, para poder viver. E aquilo pode ser chocante para nós. Como é que pode acabar? Alguém bota uma agulha, tem homem aí que toma injeção, passa mal e tudo. Você imagina alguém cortar o próprio braço para poder se libertar e viver? Isso é atitude. Outros talvez não teriam coragem, eu prefiro morrer do que sentir dor. Mas o camarada amputou o próprio braço, preso. Eu, se não me engano, ele era um alpinista. É um filme que eu vi há muito tempo, acabou vindo à memória. Foi fato verídico? Aí, acompanhou esse processo. Eu vi há muito tempo, muitos anos, eu não lembro bem. Então, isso me trouxe à memória o que é atitude. Porque às vezes há pessoas que ficam reclamando da vida, reclamando da situação, mas não levanta da cadeira. Reclama do governo, reclama da política, mas não vai à luta. Adianta reclamar não, irmão. Não adianta reclamar não. Tem que levantar cedo, 4 horas da manhã, pegar o trem para a luta. Não adianta reclamar. Estamos aqui com projetos na igreja. Se eu for pensar em perguntar ao governo o que está acontecendo, a gente não faz nada. Está tudo difícil, está tudo caro, a crise está acontecendo. E eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda política para ninguém, nem para a esquerda nem para a direita, para deixar bem claro que eu sei que há divisões. Mas é uma realidade. Se você não levantar da cadeira e fazer a coisa acontecer, não vai. Se você não for na sua casa hoje trocar aquela telha que está quebrada, ela vai continuar lá pingando, e sua mulher vai estar braba com você. Se você não levantar da cadeira e procurar um serviço, procurar um curso, procurar um concurso e tentar sair daquilo que você está ganhando, que você não está satisfeito, se você não tiver atitude, você não vai sair, vai continuar vivendo a época da reclamação.
E é interessante que esse texto pode casar até com o pessoal lá do Egito. O camarada era escravo, comia das bolotas lá do Egito. Moisés tenta tirar quando está diante da primeira dificuldade. Nós vamos morrer, era melhor ter ficado lá. E tem gente assim. Irmãos, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu autoridade no seu nome. Às vezes nós não usamos. Se você tem o seu negócio, não sei se você vende bolo, vende salgado, o que você faz? Eu estou dando só um exemplo de muitos. Começa a abençoar o seu negócio, começa a dizer que vai dar certo, começa a orar por ele. Está lá na sua casa construindo, está difícil de comprar tijolo, areia, cimento, e eu estou dando só exemplos de questões materiais, eu posso dar exemplo de questões espirituais. Seu filho é rebelde, ora por ele, creia no impossível, mas tome uma atitude, jejue por ele, consagre a vida dele. O que não pode é nós cristãos estarmos simplesmente acomodados. Paulo vai dizer, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não deveria eu faço. E ele está numa luta, ele está tomando uma atitude, ele está dizendo, tem que mudar, isso não pode ficar assim. O que nós não podemos é viver um povo de Deus abençoado, poderoso, cheio da graça de Deus, cheio de autoridade. Amém, eu estou vendo só um amém aqui, é um que crê. Um povo que Deus abre porta, um povo que Deus liberta, um povo que Deus livra do mal, livra do acidente, cura enfermidades. Viver de forma negativa, amontoado em reclamações e murmurações, meu irmão, se você não tiver atitude, não vai. Então você levanta da sua cadeira, levanta da realidade da vida que você está vivendo, e bate no peito e diga, o Senhor é comigo, e diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por essa cirurgia, eu posso passar por esse tratamento médico, eu posso vencer essa doença, porque se nós não tivermos atitude, quem vai ter? Casamento destruído, profissão destruída, empresa falida, levanta a cabeça, tem atitude, vive o melhor de Deus, mas isso só será possível se você desejar e pensar exatamente nessas três coisas que nós lemos: focar no poder de Deus, segundo, focar na promessa e não na dificuldade, e terceiro, viver um processo de progresso e não apenas em algo imediato e perfeito. Então cada dia abençoa a sua família, abençoa a sua casa, abençoa o seu negócio, pede a Deus para te livrar dos maus hábitos, se é um vício, se é o cigarro, se é a bebida, se é alguma coisa que está consumindo a sua saúde e o seu dinheiro, se é a droga que você usa. Se você não tiver uma atitude de começar a lutar contra essas coisas, e você não sair do lugar que você está e olhar as promessas de Deus, não olhar a dificuldade, você não vai sair do lugar que você está. Então a palavra nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, é uma palavra profética, é uma palavra abençoadora, é uma palavra de vitória, é uma palavra de libertação para a sua vida. Você precisa viver a mudança, precisa viver um novo tempo, precisa viver uma outra realidade, não olhando o que o mundo tem falado, mas viver aquilo que é sobrenatural. Comece hoje a viver a sua transformação. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode trazer transformação à realidade que você está vivendo. Se é acúmulo de dívidas, comece devagar, vai pagando, faça menos, gaste menos, organize suas finanças, organize sua casa. Se é relacionamento entre marido e mulher, melhora isso. O que precisa ser transformado? Às vezes até você que tem que mudar. Mas se você não tomar uma atitude, ficar sentado reclamando, e você não ficar inquieto com as dificuldades que você está vivendo, é provável que elas nunca saem de sua vida. Paulo tem essa visão: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não deveria, isso faço. Agora ele está numa luta interior, tentando se libertar daquilo que o incomodava. Isso é atitude. Então, irmãos, para a glória do nome do Senhor, se alguma coisa está te incomodando, tenha atitude. Se alguma coisa está trazendo a você sofrimento, dor, tristeza, angústia, tenha atitude. Se alguma coisa precisa mudar na sua vida, e você está cansado de viver essa situação de escassez,
tome uma atitude, mas tome uma atitude, faça alguma coisa, dentro desses pontos que eu falei para você. Foque no poder de Deus, foque na promessa e não na dificuldade. Não olhe a dificuldade, não olhe o vento, porque se Ele mandou você andar pelas águas, se você olhar o vento, você vai olhar a dificuldade e você vai afundar. Mas se você olhar para Ele, segurar na mão dEle, as coisas serão diferentes, para a glória do nome do Senhor. E o último, pense num progresso e não na perfeição. Cada dia melhore um pouco, cada dia faça o melhor, mas faça alguma coisa, tenha atitude. O Espírito Santo de Deus é o consolador, é o que nos fortalece, é o que nos dá ânimo. Ou você pensa que eu, como pastor, não já passei decepções, lutas? Quantas? Não tem contas. Não já passei escassez, dificuldade? Muitas. Lutas, família, saúde? Muitas. Mas dentro de todas essas coisas, lembro de cada uma delas, decepções, situações que me deixaram para baixo, mas foi só questão de tempo para sair dela e receber de Deus o renovo. Mas é preciso atitude. Tenha uma segunda-feira abençoada em Cristo Jesus nessa semana. Essa semana vai ser uma semana abençoada em sua vida. Tenha certeza que vai ser algo impactante se você olhar os pequenos detalhes, mas tenha atitude. Coloca o currículo, vai para frente, para de chorar, para de reclamar, para de dizer que está ruim, avance, entregue o seu cartão, oferece o seu serviço, ore pela sua família, antes de entrar em casa, abençoe o seu lar. Está tendo guerra lá dentro, está incomodando, está em coisas difíceis na sua vida, comece a usar a atitude de oração para que o sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida, mas tome uma atitude para a glória de Deus. E eu creio que em breve virei testemunhos aqui, eu creio nisso, que em breve veremos testemunhos aqui, porque Deus é Deus do impossível e Ele age quando nós muitas vezes entendemos que está tudo perdido. E eu não vou aqui citar mais Bíblia, porque nós vamos ficar aqui mais tempo, mas de Davi derruba um gigante quando ele estava desacreditado. Ele não olhou o gigante, ele não olhou quem era o gigante, ele não olhou a armadura do gigante, mas ele olhou o Deus que ele servia. Quem é esse incircunciso que amaldiçoa o Deus eterno? Que o Senhor nos abençoe.